Isaías, profeta Isaías 41, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: onde tiver escrito Israel e Jacó, você fala o seu nome, amém? Vamos lá? Mas tu, ó Edson, servo meu, tu, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustentam com minha destra fiel. E te sustentam com minha destra fiel. Repete comigo, e te sustento com minha destra fiel. Obrigado, Pai. Obrigado. Espírito Santo, tu que estás nesse lugar, continua aqui falando aos nossos corações, falando com as nossas vidas. Continua, papai, tocando nos espíritos. Tu és o Pai dos espíritos, o Pai das luzes. Continua ministrando a cada alma que tem muito valor, que está debaixo desse teto. Continua, Senhor, edificando, exortando, tirando as arestas da nossa vida e nos fazendo cada vez mais parecido com teu Filho Jesus, Pai, através da tua palavra que transforma. Amém. Amém. Você pode se sentar. O Evangelho de Deus tem poder de transformar as vidas. E nessa noite eu sei, querido, que a palavra de Deus vai mexer com você. E ela vai mais nessa noite transformar a sua vida. Amém? Nós precisamos ser transformados. Essa palavra vem falar de fidelidade. E te sustento com minha destra fiel. Vem falar da fidelidade de Deus para cada um de nós. Querido, nós somos, o ser humano é uma classe que ele foi criado para viver socialmente, junto. E nós vemos que na nossa sociedade, de uma maneira geral, todas as coisas que vão funcionar, tem que haver fidelidade entre as pessoas. Nós vemos isso na família, nós vemos isso no casamento, nós vemos isso numa empresa, nós vemos isso numa sociedade. Então nós vemos que a palavra fidelidade, ela entra aí. E nessa noite eu quero falar com você sobre a fidelidade de Deus. Amém? Diz assim comigo: Deus é fiel. Você crê nisso? Ele é fiel. E eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. Aí no versículo 10, então, vamos ler novamente. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Primeiro que o braço direito no Velho Testamento sempre falava de lugar de honra. Então toda vez que o rei queria honrar alguém, sempre era do lado direito. Nós vamos ver que Jesus aqui no Novo Testamento fala que quando ele for voltar, quando ele for conduzir os salvos, ele diz que os salvos vão ser colocados à sua mão direita e aqueles que não são salvos à sua mão esquerda. Ovelhas à direita, cabritos à esquerda. Então, direita é lugar de honra. E o que Deus fala? Eu te sustento com minha destra, com meu braço direito. Eu te honro com a minha fidelidade. Porque é uma honra, querido, nós recebemos a fidelidade de Deus para com a nossa vida. Mesmo sabendo que muitas vezes nós falhamos, nós decepcionamos a Deus, mas mesmo assim Ele sempre está ali, pronto para estender a mão e dizer: filho, eu te ajudo, eu te fortaleço, porque eu sei que de vez em quando você vai fraquejar. Por isso que Ele diz: eu te fortaleço e te tomo com a mão, te sustento com a destra fiel. Então a fidelidade de Deus tem nos trazido até aqui. Amém? Até aqui Ele tem nos trazido.
E mesmo quando nós vivíamos errados em pecado e mexendo com coisas terríveis, fazendo coisas totalmente fora da palavra, mesmo lá Ele era fiel a nós, estava nos guardando, estava nos reservando para o dia que nós teríamos um encontro com Ele. Amém? A fidelidade dele estava até lá, quando ainda estávamos no pecado e nas trevas. Então a fidelidade de Deus, ela é muito profunda, ela é eterna, querido, ela vai além do que a gente imagina. E Ebenezer, como diz Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Abra comigo no Salmo 23. Salmo 23. A fidelidade de Deus me conduz como um pastor conduz as ovelhas. Olha aqui o Salmo 23. Que nós todos já conhecemos, que diz assim, tudo isso aqui é fidelidade, querido. O nome desse salmo devia se chamar fidelidade. O Senhor é o meu pastor. A fidelidade começa aqui, porque Ele se coloca como meu pastor. O pastor, o que Ele faz? Ele cuida das ovelhas. Quem aqui é a ovelha do Senhor? Amém? Todos nós somos ovelhas do Senhor. Então Ele é o meu pastor, nada me faltará. Você crê, querido? Nada me faltará. Amém? Amém. Nada me faltará. Ele me faz repousar. Tudo isso aqui é fidelidade. Como Ele é fiel, como um pastor fiel, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele tem nos sustentado com esse pasto, com esse maná espiritual, com a palavra, com a força, com o poder, com o consolo, com a paz, com a alegria em nossas vidas. E esse pasto verdejante tem estado à nossa vista o tempo todo, porque Ele tem nos conduzido para lá e feito repousar nos pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, algumas versões dizem junto às águas tranquilas. Porque o pastor, quando estava levando as ovelhas para beber a água, ele não levava assim em correntezas, em rios perigosos, porque a ovelha, se ela tivesse muita lã e ela entrasse nessa água e se molhasse, depois ela morreria afogada muito, muito rápido. Então ele só levava as águas tranquilas. E o Senhor tem te levado às águas tranquilas, mesmo em tão grande às vezes tribulação, mas mesmo assim nós estamos sempre sendo levados às águas tranquilas, porque Ele é fiel e não tem deixado faltar água de descanso para nós. E refrigera-me a alma. Sabe, aquela tranquilidade, aquele frescor na alma, aquela coisa gostosa que você sente na presença do Senhor. Isso é a fidelidade do pastor te levando às águas tranquilas, que refresca a sua alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ovelha, querida, ela não tem instinto de viver sozinha e se virar. Ela tem que ter um pastor que leva ela para lá, leva ela para cá, dirige para lá. Por isso que diz aqui, guia-me. E nós somos ovelhas. Alguém aqui sabe o caminho do céu? Tem um mapa aí para dizer onde que é o caminho do céu? Não existe. Mas o Senhor nos guia para lá. O Espírito Santo tem nos levado ao céu. Como eu disse outro dia, nós já estamos vivendo no céu. Amém? Porque Ele é o pastor e Ele nos guia. Ele diz, eu sou a porta, vocês entrarão por mim e acharão pastagem. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. Ele é a nossa direção o tempo todo. Amém? Porque muitas pessoas estão procurando um caminho, querido, para ter paz. Muitas pessoas nesse exato momento estão se drogando, estão bebendo, muitos pensando em suicídio, porque não acham um caminho para ter paz. Mas glória a Deus, porque você já encontrou esse caminho. Porque você já encontrou Jesus Cristo. Tantas pessoas estão procurando esse Deus que possa trazer paz e não tem achado. E não tem achado nem em deuses e nem em coisas. Mas você encontrou a pessoa que ressuscitou dentre os mortos, amém? E Ele tem te conduzido a esse lugar, porque Ele é fiel. Versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor está na tua cola, o Senhor está contigo.
você está dentro do Senhor. E se você passa pelo vale da sombra da morte, e você está em Jesus, Jesus está com você. Amém? Jesus está com você nos momentos mais perigosos e delicados da tua vida. E mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele não te trai. Ele não te deixa. Ele não esquece de você em nenhum momento. Ele não esquece do teu nome em nenhum momento. Porque Ele te ama com amor eterno, querido. Não sei se dá para você entender o que é amor eterno. Porque o amor do homem, ele é finito. O amor do homem, ele tem um comprimento, ele tem uma altura, ele tem uma profundidade. Então a gente ama até um ponto as pessoas. De repente a gente não quer amar mais. O amor do homem, ele se interessa por alguma coisa de outrem. Mas o amor eterno, ele não tem interesse, ele quer apenas o seu bem, mesmo que você não vá mudar nada na vida de Jesus. Você não vai acrescentar nada em Jesus Cristo. Você não tem ouro e nem prata para dar para Ele, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Você não tem vida para dar para Ele, porque Ele é a vida. Você não tem amor para dar para Ele, porque Ele é o amor. Você não tem paz para acrescentar na vida de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. E mesmo assim Ele se interessa por você. Por quê? Por causa desse amor eterno. Amor eterno. A gente não consegue. Não existe medida. Não existe medida para o amor de Deus. Ele rompe as fronteiras norte, sul, leste e oeste e vai embora. O amor de Deus. E nós temos tido esse Deus fiel sobre nós, querido. Amém? Vamos lá. Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Olha lá, querido, Deus te honrando, Deus te exaltando. Há momento em que os nossos adversários, é momento deles dar risada, deles crescerem, mas há momento que o Senhor permite isso na tua vida, Ele está com você ali junto, mas o Senhor, enquanto isso, vai preparando uma mesa farta para você, na presença dos seus adversários. Porque quem é teu inimigo, querido, acaba sendo inimigo de Deus. Unge-me a cabeça com óleo. Fala aqui de um anfitrião recebendo alguém numa casa, né, que preparou a mesa, unge a cabeça com óleo, traz o perfume, traz a presença. Ele divide conosco o óleo, Ele divide conosco o Espírito dEle. Por isso que Ele colocou em nós esse óleo, esse perfume que desceu sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo, que nos regenerou e nos tem dado vida, tem dado sentido para cada um de nós. O meu cálice transborda. E cálice fala de alegria, fala de vinho. A minha alegria transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, 2016, 2017, todos os dias bondade e misericórdia vão te seguir. Me seguirão. Você não vai escapar da misericórdia e nem da bondade de Deus, ela te segue. Aonde você vai, a bondade e misericórdia está junto com você. Você não consegue fugir dela, querido. Enquanto você está em Cristo Jesus, elas vão sempre te seguir. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. É a casa do meu Pai. Ele é fiel. Ele é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel. É fiel. Você lembra da parábola da ovelha perdida? Olha a fidelidade de Deus. Ele tinha 100 ovelhas. E quando ele estava andando, ele percebeu, ele contou que faltava uma. Você sabe o que ele faz? Ele ama tanto a perdida que era só uma. Porque se falasse assim, ó, ele perdeu 30, você vai falar, poxa, mas 30 ovelhas deu um prejuízo para ele. O que é uma ovelha no meio de 100, querido? E ovelha também se multiplica, ele diz que se lasque essa ovelha perdida, porque aqui eu vou ter muito mais depois. Não! Diz, cada evangelista fala de um certo jeito. Um diz que colocou numa montanha, outro, Lucas fala que colocou num lugar deserto, eu não sei. Ele fechou em algum lugar aquelas 99, deixou elas ali, por amor daquela que estava perdida, por fidelidade, porque a minha ovelha, ela não pode se perder. E ele larga as 99 e sai a procurar a única que se havia perdido.
E isso aconteceu na minha vida o dia que eu entreguei minha vida para o Senhor, porque Ele me procurou, Ele me achou, Ele me encontrou, por causa da sua fidelidade. Como Deus é fiel, querido. A gente sempre vê nos carros e parece que é um chavão, né? Uma coisa que fica tão repetitiva que às vezes a gente lê Deus é fiel. Mas olha a profundidade quando você olha nos carros escrito Deus é fiel. É Deus falando com você, meu filho, eu sou fiel. E às vezes você está num carro ali cheio de problema, pensando que você está abandonado, pensando que você está perdido, e Deus está falando com você, e um cromo de um carro dizendo, eu sou fiel, acorda, tu és o meu filho. Querido, Ele não deixa ninguém se perder, Ele não deixa ninguém se acabar, Ele não deixa o inimigo ter vantagem sobre nós. O inimigo não tem vantagem sobre nós, nada pode passar sobre nós. E mesmo que as coisas pareçam erradas, mas como essa frase já é bem antiga, que a gente tem ouvido, né, que Deus escreve certo com linhas tortas. E Ele sempre faz isso para humilhar o inimigo. Ele deixa todo mundo falar de você, e você fica triste. Ai Deus, todo mundo está falando de mim. Ele deixa falar. E todo mundo fala. Aí quando todo mundo falou, Deus vai lá e te exalta. Aí todo mundo fica com a boca fechada. Por quê? Eles vão ver a fidelidade de Deus na sua vida. Amém, querido? Vai lá, não vai em lugar nenhum, fica aí onde você está. 2 Timóteo 2,11, olha que palavra linda. Fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Isso é fidelidade, viu? Se nós morremos com Ele na cruz, então viveremos com Ele na ressurreição. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Então, para reinar com Cristo e entrar no seu reino, tem que ter perseverança. Olha lá, se o negamos, Ele por sua vez não negará. Claro, você nega a salvação, Ele também te nega. Você nega Jesus, não tem justiça aí de Ele continuar te aceitando. Se você nega, Ele também nega. Ele mesmo disse, se alguém se envergonhar de mim na terra, eu também se envergonhe dele diante do Pai. Mas olha lá o que acontece agora aqui. Se somos infiéis, agora é diferente. Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Porque muitas vezes a gente faz propósito, a gente combina coisa com o Senhor e a gente acaba não fazendo aquilo que prometeu, aquilo que fez o propósito do coração. E a gente acaba sendo infiel com aquilo que fizemos. Mas Deus nunca será infiel e voltará para trás das promessas que Ele tem dado aqui. Ele nunca vai voltar para trás e ser infiel com você. Porque a gente de vez em quando pratica essa coisa. De vez em quando a gente faz coisas que são características de quem é infiel, mas Ele permanece fiel. Amém? Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fidelidade, Deus é fiel. Hebreus 13:5 vai dizer assim, aonde vai a fidelidade de Deus? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. De maneira alguma, quer dizer, não existe uma maneira. Não vai existir. De maneira alguma te deixarei. E nunca te abandonarei. Isso fala da fidelidade de Deus. Ele nunca vai te abandonar. Por isso, daqui para frente, qualquer situação, seja ela que for, que você enfrentar, lembre de Hebreus 13:5 e fale ela. De maneira alguma te deixarei, Deus disse para mim, e nunca Ele me abandonará. Por isso, eu não estou só. Tem que falar, irmão. Por isso nós não estamos abandonados, querido. Porque é triste você ver uma mãe que ela dá à luz a um filho e depois ela vai jogar no lixo. Ela vai jogar em um terreno vazio. Essa semana, acho que foi sexta-feira, uma notícia lá em São Paulo que a mulher ela disfarçou a gravidez dela aos 9 meses. Todo mundo perguntava se está grávida. Não. E ela deu a luz no banheiro dela. Ela enrolou o nenê numa faixa e jogou por cima do muro, num terreno. Aí quando o nenê começou a gritar, o pessoal foram lá e pegou o nenê. Deus não faz isso com a gente, querido. Nunca Ele vai nos abandonar. É o homem que tem abandonado a Deus. É o homem que tem abandonado a Deus. É a igreja de Cristo que tem abandonado Deus a cada dia.
não orando, não lendo a palavra, não buscando, e tem se distanciado de Deus. E Deus não se distancia de ninguém, Deus não abandona ninguém, porque Ele é fiel. Existe lá nos Estados Unidos uns índios que chama Cherokee, que é até a marca de um carro, né, conhecido Cherokee. É o nome de um tipo, como é que eu posso dizer? Uma tribo de índio que se chama Cherokee, são aqueles tipos de índios ali, dos Estados Unidos. E tem um rito lá de passagem, em que o adolescente vai se tornar homem, mas para isso ele tem que passar uma noite sozinho, no lugar que o pai dele vai levar. Então à noite, antes que escureça, ao entardecendo já, o pai leva a criança numa floresta, leva a criança num lugar bem alto, leva num lugar perigoso e diz assim: olha, eu vou colocar uma venda nos teus olhos. Ele amarra lá e até amanhã cedo, enquanto o sol não raiar, você não pode tirar essa venda. E você vai ficar aqui sozinho. E você vai ter que ficar firme, senão você não pode se tornar um homem. E aí, deixa lá, o menino está lá, tal, pois, e à noite, você imagina um adolescente sozinho, nunca esteve numa floresta sozinho, um lugar sozinho, perigoso. E aí escuta barulho, escuta bicho fazendo barulho, escuta tantas coisas, e ele fica pensando o quê? Porque ele está com venda, ele está ali, ele não pode sair dali, e ele fica imaginando o tempo todo com medo, a noite inteira, pensando: um urso pode me pegar, sei lá o quê, uma cobra pode me picar, e ele está lá, até o dia raiar. Quando o dia raia, ele tira a venda. E quando ele tira a venda, quem está ali do lado dele? O pai dele passou a noite inteira com ele. Eles não sabem disso. Eles não sabem disso. Ele pensou que estava sozinho, mas a noite toda o papai estava ali sentado com ele. Por isso, Deus nunca te abandonará. Às vezes a gente está com os nossos olhos vendados, a nossa fé está cega, a gente está com uma fé fraca e a gente acha que Deus está nos abandonando, mas Ele é fiel. Ele não nos abandona. De jeito, maneira nenhuma. Abre comigo, não abre nada porque está aqui também. Não, esse eu não pus, você vai ter que abrir comigo. Isaías 49, 13. Você estava no Isaías, não estava? Não. Estava no Isaías 41, depois para o Salmo, né? Pouco para frente, Isaías 43, 49, 13. A palavra de Deus no Isaías 49, 13. E aí vai dizer assim: cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós, monte, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Aqui fala do quê? Fidelidade. Jerusalém, Sião achava que Deus tinha abandonado. Deus diz assim: eu não te abandonei. Ele falou: mesmo que uma mulher que... pode a mulher esquecer da criança que mama? Não pode, isso é impossível. Mas ainda que viesse a acontecer, eu jamais esquecerei de ti, porque tu estás gravado nas palmas das minhas mãos. O Senhor continuamente lembra de ti. Jesus tem marcas nas mãos, né? Marca dos cravos. Toda vez que ele olha, ele lembra de quem? De você. Ele não pode se esquecer de você. Amém, querido? Salmo 57, versículo 3 diz assim: Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. E muitas vezes, envia misericórdia e fidelidade do céu, tudo vem do céu. E muitas vezes a fidelidade de Deus, ela acontece em momentos estranhos na nossa vida.
Porque Deus tem um jeito doido de agir. Não é como a gente pensa. É como aquele homem que acompanhava o rei em suas caças. Ele era amigo do rei, ele estava sempre com o rei em todo lugar. E esse servo do rei sempre dizia que Deus é bom e Deus sabe o que faz. Deus é bom e Deus sabe o que faz. E um dia numa caça, um animal pulou assim no rei, ele estava caçando, ele não deu tempo e o animal conseguiu arrancar o dedo mínimo dele, né? Como é que chama? Minguinho? Conseguiu arrancar o dedo dele. E quando o animal arrancou e depois matou o animal, o servo do rei ajudou a matar o animal, mas ele perdeu o dedo. E quando ele perdeu o dedo, o rei, esse homem disse para o rei: Deus é bom e sabe o que faz. E o rei já estava cabreiro, né? Já estava bravo com a situação. E aí mandou prender ele. Colocou ele numa cadeia. E aí o rei continuou a sua vida. E um dia o rei estava sozinho caçando. E aí de repente uma tribo de índio pegou ele, amarrou ele e levou. E de repente chegou num lugar, colocou ele em cima de uma mesa de pedra. E ele ia ser sacrificado a um deus dessa tribo. E aí vem o sacerdote lá para olhar a vida dele. E começa a dar uma olhada nele e diz assim: está faltando um dedo, não serve. E ele foi liberto. E quando ele chegou no reino, ele estava tão feliz porque ele foi liberto. Ele foi lá, soltou o servo dele que estava ali tanto tempo preso. E diz: olha, eu estou muito feliz porque eu fui lá tal. E me soltou. E ele diz assim: mas você vive falando que Deus é bom e sabe o que faz. Então por que se Deus é bom e sabe o que faz, se você estava preso todo esse tempo? Ele diz: rei, se eu estivesse contigo nessa caça, eu teria ficado no seu lugar. Então Deus é bom e sabe o que faz. Deus é bom e sabe o que faz. E essa fidelidade muitas vezes ela vem dessa maneira estranha. É como um homem também que era fiel a Deus e o seu vizinho que não gostava muito de Deus, e ele vivia olhando a vida desse homem que era fiel, e de repente um dia os 4 cavalos desse homem fogem. E ele veio na cerca e falou: tu és fiel a Deus, mas os seus 4 cavalos fugiram, né? E o homem não disse nada. Fidelidade de Deus às vezes se dá no meio de perdas, viu, querido? Mas Deus sabe o que faz. E aí de repente passou alguns dias, esses 4 cavalos trouxeram mais 20 cavalos selvagens. Aí o homem estava na cerca, ele teve que engolir, né? Ele falou: Deus é fiel, hein? Trouxe mais 20 cavalos, né? Meio mordendo, né? Aí tinha um dia que o seu filho estava domando um dos cavalos selvagens e levou um coice na perna. E ele quebrou a perna. Aí ele voltou na cerca e diz: Deus é fiel, hein? Esse cavalo que voltou aí quebrou a perna do seu filho, hein? E o homem ficou quieto. Porque quem serve a Deus, querido, não tem que ficar dando satisfação para ninguém, viu? Você sabe o Deus que você serve. Você sabe quanto Ele é poderoso. Você sabe quanto que Ele te ama. E aí depois de um tempo, passou ali uma gangue de milícias, pegando jovens e forçando esses jovens naquele vilarejo a entrar para essa milícia, para uma revolução que iam fazer. E quando passou na casa desse homem, diz: isso não serve, está com a perna quebrada. E foram embora. E esse homem que vivia dizendo na cerca, o filho dele foi levado. Ele teve que vir na cerca e falar: Deus é fiel, seu filho quebrou a perna e não foi com a gangue. E ele disse: eu quero servir esse Deus. Eu quero esse Deus seu. Então na vida da gente vai acontecendo coisas que a gente não entende, mas a fidelidade de Deus, ela sempre está em momentos que a gente pensa que está tudo errado. Não, a fidelidade de Deus está funcionando ali, nas perdas, nas humilhações, porque Deus está preparando algo para você. Quando você toma um remédio, querido, para certos tipos de doença, parece que a gente fica pior, mas precisa. Muitas vezes para matar bactérias, muitas vezes para tirar infecções, a gente tem que sofrer um pouco mais para que aquele mal saia e não nos mata. E muitas vezes Deus faz isso conosco, não é? Olha lá, viu? Tá vendo? Então Deus é bom, querido, Deus é fiel. Eu quero falar um pouco sobre a nossa fidelidade agora. Nós falamos de Deus.
E a nossa fidelidade com Deus, como que tem estado, querido? Como que tem sido a nossa fidelidade com Deus? Você vê, isso está sendo notícia ultimamente, está ficando cada vez mais comum. Como aquelas pessoas que servem o Estado Islâmico, eles são fiel a Alá, querido. Eles se explodem. Eles se explodem por Alá. Eles se explodem para um Deus que não é Deus. Eles creem num profeta, que é o profeta Maomé, que morreu e nem ressuscitou. E eles têm uma fidelidade ao que esse profeta escreveu. E o que tem no Alcorão e que são coisas terríveis, eles são fiéis. E se possível morrem, se explodem. Como que o homem tem sido fiel a coisas que não levam para lugar nenhum? Vocês devem lembrar a história quando houve a guerra Estados Unidos contra Japão. E tinha aqueles pilotos kamikaze. O cara montava no avião, sabe para quê? Para mergulhar e morrer junto com o avião no barco. Porque eles não tinham força militar para acabar com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos quase que rodou. Perdeu muitos porta-aviões porque eles iam fazer o quê? Os aviões vinham e mergulhavam. Você podia tirar o avião, ia bater no navio e explodia tudo. Fiéis ao império. Fiéis ao imperador mortal. E o nosso Deus que ressuscitou, o quanto nós temos sido fiel com Ele. A esse Deus que é eterno, venceu a morte, foi na cruz, venceu a morte. E está nos esperando que sejamos fiéis com Ele. O quanto que nós temos sido fiel. Estevão, querido, foi o primeiro mártir. Que fidelidade morrer pelo Evangelho. E você vê ali uma coisa interessante. Ele estava fazendo muitos prodígios, sinais, milagres, e o povo ali ficou com inveja, os religiosos aí chamaram ele, blasfemaram, inventaram uma mentira dele, e ele quis se explicar, contou toda a história, falou que era um povo de coração duro e tal, e de repente, querido, eles vão matar Estevão a pedras. E morrer apedrejado não é bom. Quando uma pessoa morre com um tiro, ela morre, ela nem vê morrer, porque pá, buf, já foi. Agora, vai levando pedrada. Você não morre na primeira pedrada, nem na segunda, nem na terceira. Você vai levando pedradas. Só que, aí que entra a fidelidade de um homem. Quem é fiel a Deus verá os céus abertos, porque ele estava ali, ele olha e diz assim, eu vejo o céu aberto. E eu vejo Jesus à direita do Pai, de pé. Sabe por que ele estava de pé, Jesus? Para receber Estevão. É como se Jesus estivesse dizendo, tu és fiel a mim, vai morrer por mim. Eu me levanto à direita do Pai para te receber aqui no reino, aqui no céu. Um homem que foi fiel até a morte, mas foi fiel a um Deus que ressuscitou. As pessoas hoje têm sido fiéis a tantas coisas, a tantos deuses que não são deuses, a tantos espíritos que não levam para lugar nenhum. E fazem coisas terríveis por causa dessa fé falsa. Comem defuntos. Sabe, servindo a espíritos malignos e são fiéis. E o povo da igreja que tem um Deus santo, um Deus limpo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus eterno, a gente fica meio que mole. Então nós temos que ter uma fidelidade acima de tudo, querido, com o nosso Deus. Você pode perder amigos, mas não perca o meu Deus, não perca a minha salvação. Eu sou fiel ao meu Deus. Ah, querido, se você, o pai fala para o filho, se você continuar nessa fé, você não é mais meu filho. Você diz, eu não largo do meu Deus. Eu não largo do meu Deus. A esposa fala para o marido, ou o marido para a esposa, se você continuar indo nessa igreja, se você continuar servindo-se Jesus, você não é mais minha esposa, você não é mais meu marido, você não é mais a minha esposa. Você diz, eu continuo fiel a Deus. É só Ele, querido. Não pode largar dele. Por nada. Vai custar muitas vezes cargos, posições. E Paulo sabe o que é isso, porque Paulo perdeu toda a posição que ele tinha. Paulo estava lá em cima, Saulo, antes de se converter era Saulo. Judeus da tribo de Benjamim, sabe? Estava matando crentes para o judaísmo, achando que estava tudo bem. De repente Deus pega ele, querido,
perdeu tudo aquilo, ele diz: isso para mim, tudo isso para mim é esterco, não vale nada. Eu troquei tudo pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, ele diz. Isso é o que me importa. O que me importa é chegar ao céu. O que me importa é combater o bom combate, guardar a fé, terminar a carreira. Isso é o que me importa, Paulo diz. Você está entendendo, querido? Aliás, um dos frutos do Espírito é fidelidade. Gálatas 5:22 vai falar de todos os frutos que o Espírito dá em nós. Um dos frutos que floresce em nós, um dos frutos que vem em nós, se chama fidelidade. Então você nunca pode dizer assim: mas eu não tenho como, eu sou fraco. Não é você, o Espírito vai fazer fluir em você o fruto chamado fidelidade. Que esteja onde você esteja, em qualquer situação que esteja, você nunca vai fazer nada que fere o coração daquele que você é fiel. Amém? Você nunca vai ferir. Na Bíblia, querido, nós somos os exemplos de tantas pessoas. Eu quero citar alguns, como por exemplo Jó, um homem tão rico, tão abastado, cheio de servos, camelos, bois, ovelhas, filhos. E ele perde tudo em um dia só fica a esposa. Ele perde os filhos, perde os bens, ele rasga a sua vestes, raspa a sua cabeça, se dobra e adora a Deus. Olha a fidelidade desse homem onde vai. E diz: nu eu nasci, nu vou voltar. Eu não tenho nada. Deus me deu, Deus tirou. Olha que fidelidade. E esse homem passa tanto tempo ali, numa situação miserável, se coçando com telhas, em monturos, em lixos, fora da cidade. Ele virou uma pessoa, sabe, extrasocial. Mas lá na frente, ele passou todo esse tempo fiel a Deus. Lá na frente, Deus dá tudo em dobro para ele. Então é esse nível de fidelidade que nós temos que assumir, querido. Não importa o que aconteça na minha vida aqui. Nós temos o caso do mendigo, o mendigo e o rico, que Jesus conta a história. Ele passou a vida inteira mendigo, ele passou a vida inteira comendo migalhas à mesa do rico. Você não vê em nenhum momento ele dizendo: Senhor, eu sou fiel a Ti, é isso que o Senhor tem para mim? Ele nunca se levantou para falar nada com Deus, mas passou a sua vida toda e terminou. Para onde que ele foi? Para o paraíso. Para o paraíso. E o rico, que a vida inteira não foi fiel a Deus, mas foi fiel aos seus bens e às suas riquezas, foi padecer no inferno. E aonde ele está até hoje vai permanecer para sempre. Então a fidelidade é uma porta que nos leva ao céu. Fica firme nela. Fica firme nela. Amém? Nós temos aqueles 3 jovens que foram mudados o nome, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Que eu não lembro o nome original. Eu sempre falei, é Misael, Azarias e mais um lá. Não lembro o nome original deles, mas eles foram transformados, o nome deles foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia. E aí um dia o rei tem um decreto lá, fez uma estátua muito grande do próprio rei, e disse que quando tocasse a buzina, todos tinham que se dobrar àquela estátua. E eles eram judeus, eles não adoravam outro Deus, a não ser o Deus vivo, o Deus do céu. E quando tocou a buzina, o que eles fizeram? Ficaram de pé. Todo mundo se ajoelhou, só os 3 bonitão lá. Sabe por quê? A fidelidade queimava no coração deles. Aí chamam os 3 lá, e o rei fala para ele: olha, é o seguinte, nós vamos tocar a buzina de novo. Se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados à fornalha ardente. E você sabe o que eles dizem? Olha, onde vai a fidelidade? Se o meu Deus, o nosso Deus a quem nós servimos, quiser nos livrar, a fidelidade vai até aí. Se Deus quiser que eu morra, eu morro. Mas negar Ele, eu não nego. Ele disse: se Deus quiser nos livrar, amém. Mas se Deus não quiser, mesmo assim, nós não nos dobraremos a sua estátua. E toca a buzina de novo, e os 3 lá de pé. Pegaram os 3, aqueceram 7 vezes mais a fornalha, jogaram ele lá dentro. E quando jogaram, o próprio soldado que foi jogar caiu junto. Ou melhor, caiu junto, não, morreu queimado fora do buraco, né? Porque o calor era tão intenso. E aí o rei olha lá,
quem estava lá com eles? Existia mais um elemento. Existia mais uma pessoa. Jogaram 3 e o rei diz, opa, mas tem 4 lá dentro. Por quê? Porque quando você é fiel a Deus, querido, Deus está com você no meio da fornalha. Deus está com você no meio da fornalha. E eles não se queimaram, diz que nem um fio de cabelo foi queimado. Quando eles tiraram, não tinha nada queimado, nem um fio de cabelo queimado. Mas quando a gente é fiel, Deus está comigo. Deus olha o nosso coração quando a gente diz, olha, se eu morrer, se eu viver, eu vivo para Deus e não vou negar. Deus diz, eu estou com esse rapaz aí. Onde ele entrar, eu estou junto com ele. Se cair na fornalha, eu entro junto. Ele não vai ser queimado. Então nós vemos muito exemplos de fidelidade na Bíblia. Jesus estava ali. Querido, nós somos a igreja de Cristo. E nós somos detestados aqui na terra. E cada vez mais vamos ser detestados. Vai se preparando para isso. Muitos países já, lá do Oriente principalmente, é complicado ser cristão lá. Lá de cá ainda está um pouco bom, mas não sei, eu acho que a tendência é ir piorando. Cada vez mais a gente ser perseguido, como é que fala? As pessoas terem preconceitos, as pessoas começarem... Mas querido, quando nós somos perseguidos, Jesus está sendo perseguido. Saulo, quando perseguia a igreja e Jesus apareceu no caminho para ele, ele caiu do cavalo e disse, quem és tu, Senhor? Jesus disse assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja. Mas se persegue a igreja, persegue a Jesus. Se toca na noiva, está tocando em Cristo. Então não se preocupe, querido. Você é de Jesus. Você pertence a Ele, você é noiva dEle. Eu duvido que Jesus vai abandonar sua noiva. Você é o xodó de Cristo. Ai daqueles que quiserem, querido, intentarem mal contra ti. Estará tocando no Senhor Jesus. Estará ferindo o coração do Jesus. Você está entendendo? E Paulo, querido, depois que ele se converteu, olha a fidelidade de um homem que passou fome, passou nudez, foi apedrejado, uma vez deram como morto, vivendo em cadeias para lá, cadeias para cá. Quanto tempo esse homem ficou dentro de uma cadeia? E você não vê em nenhuma carta Paulo dizendo assim, porque eu questionei, porque onde está esse Deus que eu sirvo? Se eu o sirvo porque eu estou preso, ele puxou cadeia sem dever nada. Quanto tempo e quantos anos ele ficou em cadeia? Mas ele foi fiel dentro da cadeia. Ele foi fiel dentro da cadeia. E de dentro de cadeias ele escrevia carta. E mesmo quando ele sabia que já ia ser decapitado, ele ficou fiel até o fim dentro da cadeia e não negou a Cristo. Então, querido, é uma honra ser fiel a Jesus até a morte. É uma honra. É uma honra, porque Ele foi fiel a mim até a morte. Amém? A fidelidade, querido, nós podemos comparar ela como um ouro. E quando passa pelo fogo, só vai ser ouro de verdade. Quando passa pelo fogo e continua ouro, aí sim, é fidelidade. Porque tem muita gente falando assim, não, eu sou fiel, sou de Cristo, amém. A primeira unha encravada, o cara já abandona a igreja. O que mais a gente está vendo na nossa geração é pessoas vindo para a casa de Deus depois de um tempo indo embora. É pessoas que vêm de frente, recebem Cristo e depois vira costas para Ele e vai embora. Pedro diz que isso é como calcar aos pés a salvação. É calcar aos pés de novo o Filho de Deus. Então, as pessoas estão hoje abandonando a igreja por coisas absurdas. Você vê que homens morriam decapitados e apedrejados e não abandonavam. Hoje, querido, é tipo assim. O cara está lá, ele perdeu, alguém roubou o carro dele, pronto. Ele já não vai mais na igreja. Está indo numa rua, bateu o carro, já não vai mais na igreja, porque ele questiona, peraí. Eu sou fiel a Deus e eu bati o carro. Onde que Deus estava quando eu bati o carro? São pessoas que nunca vão servir para ser tratados por Deus. Como eu disse agora de pouco, Deus vai usar às vezes maneiras estranhas para nos dar crescimento e para nos colocar no mais. E as pessoas estão abandonando Jesus por nada.
por coisas absurdas, tem virado as costas e ido embora. E abandonado o Senhor, abandonado o Evangelho. Onde está essa fidelidade? Querido, falar que a gente é fiel quando tudo está bom, é uma fidelidade que não foi passada pelo fogo. E se você ainda não passou, uma hora e outra sua fidelidade vai ser passada. De todo mundo é. Mas quando chegar a sua vez, fica firme. Porque do outro lado você vai sair com ouro. É a fidelidade que realmente é ouro. E Deus vai dizer assim, não, realmente Ele é fiel. Porque falar que eu sou fiel, querido, quando as coisas estão muito bem, não tem tanto valor. Porque até o diabo vai questionar, como questionou já, mas também está tudo bem. Eu não estou profetizando nada de ruim na sua vida, não. Eu só estou falando que isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas quando uma coisa ruim acontecer, quando algo, sabe, você vê que está estranho na sua vida, continua fiel. Porque Deus vai te colocar no mais. Deus vai te colocar no mais. Em nome de Jesus. Fica firme aonde você está, porque Deus vai te colocar no mais. Amém? Tem muitas pessoas hoje que, se ele perder o serviço, Jesus perde ele também. Querido, empregado, desempregado, eu não largo de Jesus. Eu não largo de Jesus. Conta positiva, conta negativa, eu não largo de Jesus. Eu não sirvo Jesus por causa disso, eu sirvo Jesus porque Ele é meu Salvador. E se a trombeta tocar agora, eu não quero saber de nada, eu quero mais é subir. Amém? Essa é a fidelidade. Fidelidade com Jesus é igual casamento. Quem casou aqui já sabe aquele dia que você faz lá, aquela promessa. Na alegria e na... Nós não somos noiva de Cristo? Há um pacto na alegria e na tristeza. Como é que fala lá depois? Fartura e na... Não, vocês não vão lembrar. Na bonança. Quando falta, quando sobra. Na saúde e na doença. Porque tem gente hoje assim. A mulher está na saúde, amém. A mulher pega uma doença, fica de cama, ele larga dela e arruma outra. Mas que fidelidade que é essa? Arruma mais nova. Isso aí sabe o que se chama? Prostituição. Porque a prostituta é fiel a algum homem? Fala para mim. Quem chegou, pagou, levou. Só que a igreja de Cristo não pode ser assim. Quem chegou, pagou, levou. Não existe isso. Não entra pecado, não entra nada que não é do Senhor. Eu sou noiva guardada, senão você perde a tua virgindade espiritual. Não deixa o pecado te estuprar. Seja fiel, se guarde para o Senhor. Não seja uma prostituta. É na alegria, na tristeza, seja fiel. Seja fiel. Fica firme. Porque daqui a pouco nós vamos estar lá com o Senhor. As parábolas do talento falam sobre isso, querido. Fosse fiel no pouco, te colocarei no muito. No pouco, Deus está vendo que você está ali, você está firme. Chega a hora que Deus vai falar para você, agora eu vou te colocar no muito. Mas se não for fiel no pouco, querido, não vai para o muito, porque não merece o muito quem não é fiel no pouco. Não está preparado para receber o muito quem não consegue ser fiel no pouco. Amém? Você vê, o que tinha 5 talentos, devolveu mais 5. E ele diz, fosse fiel no pouco, te colocarei no muito. Foi para o outro que tinha 2 talentos, mas devolveu mais 2 talentos, né, que são 4. Ele diz, fosse fiel no pouco, te colocarei no muito. Mas teve um engraçadinho, que teve um talento, e ele enterrou, ele não fez nada com aquele talento. Aí o Senhor fala para ele, ó, até o que você tem vai ser tirado e vai ser lançado, aonde há choro e ranger de dente. Então a gente tem que ser fiel, querido, não sei quanto talento está na sua mão, mas uma coisa eu digo para você, seja fiel, Senhor, nesse pouco. Seja fiel no que o Senhor tem dado, seja fiel no que o Senhor tem te colocado. Amém? Porque Ele vai nos colocar no muito. Lá em Apocalipse 2:10, aqui Jesus vai falar para a igreja de Esmirna, que estava passando tribulação, estava passando um momento de pobreza,
E o próprio Senhor garantiu que ia ser colocado muitos em cadeias. E aí ele diz o que para essa igreja? Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Você quer vida eterna? Então você tem que falar isso para o Senhor: eu sou fiel a ti até na morte. Tanto até na morte, se você chegar a correr o risco de morrer por negar a fé, ou até a morte no sentido de até o último respirar, até o último fôlego da tua vida, ser fiel. Em cadeias, em tribulações, e se possível em pobreza, em qualquer coisa que for acontecer. Porque nós não sabemos o dia da manhã, querido. O mundo está entrando e mergulhando num caos, você sabe disso. Caos religioso, caos moral e caos financeiro. Nós não sabemos o que vai ser amanhã. Mas nós temos que estar preparados para ser fiel até o fim. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. E para concluir, eu quero ler Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você sabe a glória que vai ser revelada em você? Você sabe a glória que você vai ter? Você sabe a luz que você vai ter no céu? Você sabe o corpo glorificado que você vai ter no céu? Você sabe? Nós nem imaginamos. Mas o que nós vamos passar no presente, e os sofrimentos não há de comparar com essa glória que nós vamos ter. Não há de se comparar o que Deus vai derramar e dar para você lá no céu. E no seu reino, com o qual nós reinaremos com Ele para sempre. Não há de se comparar. Enquanto você estiver sofrendo, passando um momento de sofrimento, lembra da glória que você vai ter no céu. Lembra do Deus que você vai morar com Ele. Lembra daquilo como lá em Lamentações, eu acho que é 3:21, uma vez que nós lemos aqui, que Jeremias diz assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Não fica pensando no problema que piora, aí você desespera mais. Pensa no que pode dar esperança. Não se pode comparar, querido. Não se pode comparar a glória que a gente vai ter com os sofrimentos que a gente tem aqui. Amém? É que não tem como fazer isso, mas se pudesse passar um telão aqui, né? E Deus pudesse abrir um telão e te mostrar o que você vai ser na glória. Ah, meu querido, você ia dar até piroleta aí. A gente não imagina. A gente tenta sentir no espírito. Eu sinto no espírito uma coisa muito grande. Você imagina, você é filho do Criador. E vai ser manifestada a glória que Cristo prometeu na tua vida. Você imagina o que você vai ser. Amém? Então, isso fala de fidelidade. Vale a pena ficar até o fim? Vale a pena às vezes sofrer por Cristo? Vale. Vale. Tem muitas pessoas achando hoje que vale a pena viver em baladas, vale a pena cheirar, vale a pena beber, vale a pena pegar as mulheradas. Mas a hora que esse cara morrer, ele vai ver que não valeu a pena. Porque o que ele plantou, ele colheu. Pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se você está plantando fidelidade hoje, se você está segurando tudo por Cristo, você tem o seu salário. Você vai ter uma glória eterna. Então é isso que nos anima, querido, ficar firme e fiel a esse Deus. Amém? Fiel, 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 fiel. Você tem que ter no teu coração, se é alguma coisa que a gente às vezes pode tirar de bom nos islâmicos, é ter a fé que eles têm. A fé que eles têm num Deus que morreu, ou melhor, num profeta morto e num Deus que não existe. A fé que eles têm chega a ser muitas vezes maior que nós. Muita. Porque você vê o que eles fazem por causa da fé. Então, vamos ter uma fé dessa, querido. Vamos ter uma fé inabalável. E é um fruto do Espírito. Deixa fluir na sua vida a fidelidade por Deus. Amanhã é segunda. A tua fidelidade vai ser testada amanhã. Terça vai ser testada. Todos os dias a nossa fidelidade vai ser testada. Não negue Cristo por nada. E às vezes a gente nega Cristo por pouca coisa, mas não importa o tamanho da coisa. Se você negou, você pisou na bola. Não negue a Cristo por nada. Seja fiel. Vai valer a pena. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos.